Oi gente, tudo bem? Aqui é a Luísa do Luísa Ensina Espanhol. Para quem não me conhece, eu sou a Luísa, sou colombiana, moro no Brasil desde 2007, sou pesquisadora, trabalho com produção de bioprodutos a partir de microalgas, mas eu gosto muito de ensinar espanhol. Aliás, me divirto muito ensinando espanhol para brasileiros. E a minha metodologia é baseada de como eu aprendi o português e aí eu ensino para vocês o espanhol. Então eu me aproveito bastante das similaridades dos idiomas. Vamos falar espanhol? Hoje eu queria falar uma coisa muito importante são os verbos reflexivos. Os verbos reflexivos indicam o sujeito que exerce e recebe a ação do verbo. Então, o mesmo sujeito, ele exerce e recebe a ação do verbo. Isso é muito difícil para vocês, brasileiros, porque vocês não usam quase os reflexivos. Então, eu vou falar uma frase em espanhol reflexivo. Yo me despierto a las 7 de la mañana. Se eu traduzo isso para o português, seria eu levanto às 7 da manhã. Então, vocês não usam os reflexivos, e usam muito pouco, na verdade. E eu vejo que usam muito mais na escrita, mas na fala é muito pouco quem usa. Então, por isso, é muito difícil para vocês se acostumarem a usar esses verbos reflexivos. E então, os verbos reflexivos são bastante usados nas rotinas. Então, por exemplo, yo me despierto a las 7, me levanto a las 8, me cepillo los dientes a las 8:10, me lavo la cara a las 8:20, después me baño, después desayuno e depois me pongo a trabalhar. Então, se vocês perceberam, quase tudo que eu falei, quase todos os verbos, eu usei esse reflexivo. E para usar os reflexivos, nós precisamos usar os pronomes reflexivos, que eles vão depender do sujeito que faz a ação e que exerce a ação. Então, por exemplo, quando eu falo yo me despierto, quer dizer que eu, Luísa, acordo, né? No caso, em português, eu acordo. Mas no espanhol precisamos desse pronome reflexivo. Então, é muito importante vocês começarem a usar. Todos esses verbos reflexivos, eles no infinitivo, ele tem lavar, lavar-se, despertar, despertar-se. Então, esse se, despertar-se, é o pronome reflexivo. Esse se vai ter que mudar dependendo da pessoa. Então, para yo, é me, para tu, te, para él, ella, usted, se, para nosotros, nosotras, nos, para ellos, ellas y ustedes, se, y para vosotros, que solamente se usa en español de España, es os. Então, eu vou falar umas frases aqui, por exemplo, levantar-se. O verbo reflexivo levantar-se, eu vou conjugar como se fosse cada pronome estivesse fazendo a ação, tá bom? Então, eu vou começar. Yo me levanto, tú te levantas, él se levanta, nosotros nos levantamos, ellos se levantan e vosotros os levantáis. Mas se, por exemplo, não quer dizer que esse verbo, então, não pode ser conjugado normal, porque eu posso levantar outra pessoa. Então, eu posso falar, yo levanto el espejo. Nesse caso, eu não uso reflexivo, eu me levanto, porque eu não estou fazendo ação. Então, somente quando a pessoa está fazendo ação é quando é usado o pronome reflexivo. E também quando tem aqueles verbos recíprocos. Então, por exemplo, nosotros nos abraçamos. Então, se vocês percebem, a pessoa está me abraçando e eu abraço a pessoa. Então, nosotros nos abraçamos. Aí, então, eu uso o pronome reflexivo também. Então, várias frases da rotina, podemos usar esses pronomes reflexivos. Yo me peino el pelo. Yo me maquillo. Então, várias frases podemos usar nas rotinas
Mas que chato, Luísa, não quero usar os pronomes reflexivos, são muito chatos, eu não consigo entender, não sei quando usá-los. Mas que chato, Luísa, não quero usar os pronomes reflexivos, são muito chatos, eu não consigo entender, não sei quando usá-los. Isso é normal, gente, não vamos nos desesperar, tá bom? Então é muito importante conhecer as regrinhas de onde colocar esses pronomes reflexivos. Então, a primeira regra é o pronome reflexivo é colocado na frente do verbo e separado do verbo em todos os tempos verbais do indicativo e do subjuntivo. Então, vamos falar uns exemplos. Me he levantado pronto. No te sientes en el suelo. Nunca me levanto temprano. Se bañan todos los días. Yo me baño todos los días. Se a conjugação é composta, geralmente com o verbo haber, em espanhol, então se coloca antes do verbo haber. Então, por exemplo, me he bañado durante todos os dias. Nunca me he levantado tan temprano. Eu nunca posso falar, nunca he me levantado temprano. Então, lembrando que quando o pronome ele tá na frente, conjugação composta, ele vai para frente daquele anterior. Por exemplo, me voy a ir a bañar. Eu não posso falar voy irme bañar. Isso não existe em espanhol. Então, eu sei que é bem difícil. Eu tenho alunos que até agora não conseguem usar muito bem, mas é na prática. Então, eu geralmente, o único que eu posso recomendar para vocês é falar a rotina todos os dias para vocês saberem aonde que tem que colocar o verbo, o pronome no caso. Os pronomes reflexivos, eles também podem ir atrás do verbo, junto com o verbo, sem colocar hífen. No espanhol não existe hífen de separar, sabe? Separar o verbo do pronome reflexivo. Então, por exemplo, eu posso usar banhar-me. Vou a banhar-me. E banhar-me é uma palavra só. Então, sem o hífen, não é separado. E quando é que posso usar esse pronome lá no final? A única maneira de usar esse pronome no final é nas três conjugações que eu vou falar. No imperativo afirmativo, que é quando eu vou dar uma ordem, por exemplo, siéntate, siéntate. No infinitivo, então, por exemplo, tengo que irme, tengo que irme. E no gerúndio, está maquillándose. Então, nesses três tempos verbais, eu posso colocar o pronome lá atrás e também na frente, mas tempos verbais geralmente coloca no final da frase, tá bom? Então, eu acho que essas dicas vão ajudar bastante vocês, eu espero que ajude bastante e nos vemos então no próximo vídeo. Tchau, tchau!